Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com meu amigo Hercílio Nantua, Cílio Nanto. nome bonito, cara, gente boa, meu amigo aí há décadas. Ele é proprietário da Nascom Contabilidade. Já tem quantos anos na A Nascom? Nascom tem 22, agora dia 17 de outubro, a Nascom fará 23 anos de existência. Parabéns. Você Obrigado. já é profissional há muitos anos também, né? Eu tenho, além desses 23 anos que eu já tenho o meu próprio negócio, eu tive outros 10, né? Antes eu trabalhei para outras empresas, eu fiz inclusive, trabalhei inclusive com outras profissões até entender que a contabilidade era interessante para mim. Mas 10 anos, eu comecei com 17 anos, os 10 primeiros anos eu trabalhei para escritórios, para empresas, algumas empresas no setor contábil e em alguns escritórios também, até que eu tive a audácia, né, de achar que estava preparado para É isso mesmo. colocar uma empresa. Antigamente, a gente levava 10 anos para ter audácia, né? Hoje a turma quer com 5 meses ganhar o que a gente ganha, É né? isso aí, é É isso aí. isso Mas aí. vamos É a conversar vida, sobre é a isso. Vamos, vida. vamos conversar sobre isso, que esse assunto é interessante. E você que está chegando aqui agora, vou bater esse papo aqui com o Hercílio. A gente vai saber sobre as experiências profissionais, Hercílio, seus projetos bem interessantes, as empresas que você ajuda, algumas novidades aí sobre os Estados Unidos. Ok. Vamos bater um papo sobre isso. Mas você que está chegando agora, o Giro de Negócios é uma oportunidade da gente trocar ideias e falar sobre negócios com empreendedores, gestores, profissionais liberais, autônomos, enfim, todo mundo que está fazendo a diferença e está tendo retorno financeiro, projetando coisas novas, fazendo a diferença no mercado, beleza? Tranquilo. Grande Hercílio, vamos começar pelo começo. Sim, fica à vontade. Esse nome Nantua é francês, O nome é francês. A origem do nome é francesa, né? É, mas você é do Ceará? vou me apresentar para o Tu com seu, essa cara de europeu, Pois é, com essa minha cara de norueguês, né? norueguês. Meu nome é Cílio Nanto, eu sou proprietário da Nascom Contabilidade, como já foi dito aqui, há 23 anos aí, povoando o mercado contábil aqui do Ceará. Eu sou cearense, sou de Morada Nova. Minha família tem origem na França, existe uma cidade na França, um município chamado Nantua, que inclusive por essas coincidências do destino é na orla marítima de lá, da Legal. França, né? E é uma cidade que origina a família do meu pai, que eu sou pinheiro também, mas tem muito pinheiro na contabilidade. Eu acabei adotando ao longo do tempo o sobrenome do meu pai para também diferenciar, já que eu entendo que dentro da área contábil eu tenho tentado ao longo desses 20 e poucos anos diferenciar algumas coisas, né? Comecei diferenciando já com sobrenome, com o jeito de se portar, de se vestir, cortando alguns estigmas, né, que a contabilidade trazia para o profissional no passado. E ao longo desses 30 e poucos anos aí de profissão, eu venho tentando mudar algumas coisas aí. Não sei se estou conseguindo fazer isso, mas vou morrer tentando, né? Mas tem que tentar e eu percebo também, isso aí que você está falando é ótimo para até quem está assistindo. Tudo que é diferente tem atenção e, ao meu modo de ver, mais valor. Se não tem mais valor, mas é diferente, né? É O, diferente. o, o lance da diferenciação, por exemplo, que eu conheça, eu sou o único personal account aqui do Ceará. E eu digo do Ceará porque eu não conheço os outros estados com profundidade para poder falar sobre os outros estados. Mas o modo com o qual eu trabalho, como eu atuo, eu desconheço existir, até porque não é muito interessante falando de maneira capitalista, né? Se você for trabalhar como eu trabalho, você vai ter um sucesso, mas você não vai conseguir escalar da forma que a grande maioria dos outros escritórios imaginam, né? Alguns conseguem, outros não, mas a grande maioria pensa nessa coisa de escalar para uma quantidade de clientes, onde você perde totalmente o controle, aonde você passa a prestar um serviço que depende das outras pessoas de uma forma Antes de tu muito continuar, pesada. explica esse termo, o que é esse termo? A personal account é contabilidade personalizada, né? Na prática, eu diminuo a quantidade de clientes, eu cobro um pouco mais, ou às vezes nem isso, porque às vezes dependendo do cliente, né? Se for uma empresa que eu tenha interesse de atuar como contador, eu faço às vezes até o mesmo preço que o contador que não
Outra coisa, eu nunca vendi meu serviço da forma tradicional, né? Eu sempre tive clientes que vieram por indicação, porque eu sou muito de acreditar nas energias, né? E aqui não é nenhuma crítica a quem vende, quem busca, porque cada pessoa é uma sentença, cada um faz juízo do seu negócio, né? No comércio isso é muito importante, mas eu acho que na prestação do serviço nem sempre vale muito a pena você vender de forma tradicional, buscar, por exemplo, se eu chegasse aqui e dissesse, Ítalo, tá aqui o meu folder, eu queria que você fosse meu cliente. Não, você tem um contador. Se você tem uma empresa constituída, em tese você tem um contador. E eu não gosto dessa ideia de tirar da boca de ninguém o alimento dessa família. Então, todos os meus clientes, sem nenhuma exceção, vieram até mim por indicação. E é muito melhor quando tem essa química, né? Essa sinergia, né? Assim? Perfeitamente. Eu entendo que se você veio para mim por uma indicação e eu não fiz você vir até mim por um comercial, a nossa conversa já começa num nível diferente, né? E aí eu tenho mais condição de me sentir à vontade até para, de repente, ofertar coisas que, se você viesse através do meio comercial, eu não ofereceria, né? Porque, quer queira ou não, Ítalo, não é fácil chegar a 23 anos conduzindo uma empresa, conduzindo um escritório de contabilidade, conduzindo qualquer tipo de empresa, né, que seja. Então, hoje eu posso dizer que durante esse caminho eu abri mão de algumas contabilidades. Eu abri mão de alguns clientes. Tu demitiu alguns clientes, Demiti alguns clientes, deixei de contratar alguns. Fiz escolhas e as escolhas das quais eu fiz, algumas foram erradas, outras foram assertivas, né? Foram boas. A grande maioria foram mais positivas do que negativas, mas foi uma opção minha, né? Diferente do mercado que todo cliente é cliente, absorve, pega, porque... Não. Tá... Eu acho que isso aí, quando o cara tem uma maturidade empresarial, muda. Essa história é que às vezes quando é um serviço de stream, por exemplo, o Netflix, é qualquer cliente. Pagou, tá dentro, né? É isso aí. Mas quando é uma coisa personalizada como você quer trabalhar e atingir o cliente de fato, personalizado, um atendimento diferente, muda, o jogo muda. Fica difícil porque você não pode, por exemplo, eu tenho uma estatística, aliás eu tenho algumas estatísticas que eu vou compartilhar contigo ao longo do programa, mas uma delas é que um escritório que tem, eu vou falar de número redondo para ficar fácil do entendimento, sem ser muito técnico. Um escritório que tem, por exemplo, 500 clientes, desses 500, 150 pagam rigorosamente em dia, certo? Outros 150 vão pagar você aí numa média de entre 30 e 60 dias, mas ainda assim vão pagar, um pouco atrasado, mas alguns com dificuldade, outros mesmo por desleixo, isso existe também. Alguns por questão de envolvimento pessoal com o proprietário do escritório, acham que aquela coisa de misturar, não, na hora de cobrar ele é meu contador, na hora de eu pagar ele é meu amigo. Então aí algo em torno de 150 clientes, né? Vão pagar também um pouco de forma mais espaçada, atrasando. E o restante desses clientes, aí algo em torno de 200, não vão pagar. Entra e sai, não vão pagar, e são os que vão mais encher a sua paciência. São aqueles que vão mais perturbar, onerar a sua equipe, que vão ocupar, né, o seu escritório com demandas sem ofertar, né, na mesma medida o pagamento. Então, eu falei em números redondos, mas é algo em torno de 30, 30 e 40, né? Onde 40 são os que, em tese, vão lhe dar trabalho. Ou seja, se você não tiver uma cobrança no seu escritório, muito provavelmente eles vão passar de 6 meses sem te pagar. Então é uma dica boa. É uma dica boa. Tem um departamento comercial ali, beleza, mas de cobrança também, né? Os meus colegas contadores sabem do que eu estou dizendo, né? Muita gente tem até maior o nível de inadimplência do que isso. Né? E eu de fato muito alto. Eu de fato não sei conviver com isso, Ítalo. Eu sou um cara que eu fiz 50 anos dia 13 de setembro. Eu devo ter pago atrasado algo em torno de 5. Eu estou botando 5 porque eu não sei, mas assim, que tenha sido por minha causa, eu devo ter pago no máximo 5 boletos em atraso em toda a minha vida. Também nenhum demérito a quem pagou em atraso. Mas eu tenho como característica uma organização financeira que eu vendo porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não vendo ilusão,
nunca gostei nem muito desse termo coach, né? A gente até conversava aqui nos bastidores exatamente por isso. Mas organizar finanças eu já organizo há 20 anos. Né? Antes até do termo coach existir, a gente já fazia isso para muitas pessoas físicas e algumas jurídicas aqui, entendeu? Então, cara, é um assunto muito, assim, muito comum em todas as famílias e empresas. O desmantelo mesmo, o cara esquece, o cara não... Porque às vezes, macho, o perfil comportamental de cada um, né, Cílio? é verdade. Tem um cara que é mais ganhador de dinheiro, tem o outro que é mais organizado, tem o outro que é mais assim, assado. É por isso que você você precisa contratar, né? Você precisa ter ao seu lado, você precisa se cercar de pessoas que cumpram e preencham essas lacunas que você tem como pessoa, como empresário, né? Quando eu digo isso, Ítalo, eu tô te dizendo porque, por incrível que pareça, já teve oportunidades, quando essa coisa do coach deu aquele boom, né? Muita gente era coach e tal. Eu jogo futebol, eu jogava num determinado espaço que tinha muitos amigos e tal, e um deles me ofereceu coach para ser meu coach financeiro, para organizar as minhas finanças, né? E isso eu estou falando de talvez uns 5, no máximo 5 anos atrás. Aquilo para mim foi uma surpresa, né? Porque não que eu seja melhor do que ninguém, mas como é que alguém que nunca teve um escritório, nunca trabalhou com finanças... Tu conhecia ele? Conhecia, era meu amigo e tal, hoje ele mora num outro estado e tudo mais, ele vai saber de quem eu estou falando se ele assistir. Mas eu tomei aquele susto inicial, fiz assim um silêncio inicial para ver se eu conseguia entender, né? E depois eu perguntei a ele, eu digo, mas tu tá lembrando quem sou eu, assim, que eu sou contador, que eu trabalho com isso, como é que tu vai me vender um case para quem tem um case de 20 anos de um negócio? Tu ficou surpreso assim, né? Eu fiquei surpreso com a falta de leitura que ele teve de com quem ele estava falando, entendeu? É tipo como se eu fosse vender bolacha para o dono do M. Dias Branco. Ó, eu tenho aqui uma bolacha para vender para o senhor. Mas espera aí, eu sou o dono da fábrica Fortaleza. Eu sei o que é bolacha. Não precisa de você para me vender bolacha. E aí, assim, gente, sem nenhuma falsa modéstia, mas também com toda a humildade, eu queria dizer que alguém que faz algo por 32 anos, se ele não tiver alguma capacidade, ele é a pessoa mais idiota que tem no mundo. Diz que você é especialista quando você faz 10 mil horas algo. Tipo o cara que é piloto de avião, né? Ele sempre fala, eu tenho tantas horas de voo. Eu tenho tantas horas de aula. Então aí você se torna um especialista. Verdade. Em 20 anos dá para fazer 10 mil horas, não dá não? para fazer um bocado de horas. E principalmente eu, Ítalo, que tenho uma característica pessoal de não deixar de ir à minha empresa diariamente. Né, ao longo de 23 anos. Mas, Cílio, essa história é top. Mas eu quero saber aqui de ti, porque eu percebo, conversando com você, que você tem a vocação de empreender, de liderar, de orientar as pessoas, né, de estudar, porque você é com certeza um estudioso. Mas eu queria saber de onde surgiu isso, porque às vezes vem do pai, vem do irmão, o direcionamento. Você falou para mim que você montou sua empresa, não foi ninguém que deixou uma carteira de clientes. Acho que teve o cliente número 1, cliente número 2, ou não foi assim? Foi, perfeitamente. Eu quero saber se lá em Morada Nova, tu ficou lá ou tu veio estudar aqui em Fortaleza. Pronto. Eu nasci em Morada Nova e vivi lá só até os 4 anos. Né? Minha mãe é uma pessoa determinada e, diferente da visão do meu pai, ela tinha combinado isso antes de casar, que eles morariam lá até quando a gente tivesse 4 anos e depois viriam para cá para trazer mais possibilidades para a gente, estudar em colégios melhores e tudo mais. Minha mãe veio, isso causou neles uma separação, porque meu pai não quis, roeu a corda, né? E a gente viveu por aqui, eu cresci por aqui. Tu é filho único? Eu tenho mais 2 irmãs, uma legítima, digamos assim, e uma só por parte de pai. Priscila, perdão, você sabe que eu te amo do mesmo jeito, mas é porque nós somos de sangues diferentes em relação às nossas mães, né? Mas o amor é igual. E aí, quando a gente veio morar aqui, as coisas foram muito difíceis, né? Para uma mulher separada na década de 80, né? Era tudo muito complicado financeiramente falando, né? A gente foi morar em Porto Velho, eu morei 4 anos em Porto Velho, porque minha mãe decidiu mudar de cidade para tentar uma coisa diferente.
E quando nós voltamos, eu já era um menino de, sei lá, 12 anos, né? Eu voltei a estudar aqui, graças a Deus, sempre me dei bem com a coisa teórica, né? Com os estudos, nunca fui um menino que não gostasse de estudar, então era fácil para mim, né? Voltar e me adaptar novamente aos estudos aqui, tudo de boa. Então, quando eu voltei a estudar e logo quando eu fiz 17 anos, o meu padrasto, minha mãe foi casada com outro homem, ele faleceu e eu precisei ajudar financeiramente. Foi quando surgiu a possibilidade de eu fazer o curso de contabilidade. Isso aí morando vocês três, tua mãe, tua irmã e você. Exatamente, nós três morando, apenas nós três, né? E muito tempo disso, inclusive na casa da minha avó, porque não tínhamos a menor condição de morar sozinhos. Sua mãe, qual era a profissão dela? Mamãe era dona de casa e depois ela foi, por exemplo, recepcionista de centro de eventos, mas ela não tinha uma formação, né? Seu pai? Meu pai, ele foi o representante do INSS, na época INPS, lá em Morada Nova, porque meu avô era uma pessoa que era dessa área, né? Já foi vereador, já foi vice-prefeito. Então não tinha nenhum empresário, nenhum comerciante? Nenhum deles era. Meu avô era, né? Que já foi o primeiro cara que vendeu gás em Morada Nova, geladeira, tudo mais, mas ele era um grande empreendedor, era muito amigo do pai do Tasso, do seu Carlos Gereissati, né? Foi quem abriu essas portas para ele levar esses produtos para lá. Mas meu pai era um cara de uma visão muito pequena em relação a isso, empreendedorismo e tudo mais. E aí quando eu comecei a fazer o curso de contabilidade, eu ainda não me identificava tão bem assim. Foi no colégio, né? Eu tive que fazer o curso técnico para me formar rapidamente no científico, sair do científico para o técnico, para poder já me profissionalizar e tentar ajudar financeiramente de uma forma mais rápida, né? Depois é que a gente ia pensar em faculdade, essas coisas, porque ali era uma questão necessidade. Então eu fiz o curso técnico de contabilidade e fiz em 2 anos, né? Que de qualquer forma já era uma preparação maior. E daí eu fui começar a trabalhar com isso em empresas de pessoas que eu fui empregado, né? Então a gente pode dizer que tu começou do zero mesmo, né? Do zero total. Minha mãe não me deu porque não podia. Claro. Não foi porque não queria. Meu pai porque mesmo que pudesse, também não podia, mas mesmo que pudesse, era um pai ausente. Eles já eram separados, né? Fato curioso, Ítalo, só para quebrar aqui o gelo, é que depois de 20 anos de separados, eles voltaram, né? Foi mesmo, cara. Eles se casaram novamente. Olha Meu pai aí. hoje é falecido, mas os últimos 8 anos de vida, ele viveu de volta com a gente, né? Que legal, minha mãe dizia que foi o cara. Divino Espírito Santo que fez eles voltarem a ser marido e mulher, né? Que interessante, Que eles foram cara. casados na igreja, então da igreja você não separa, né? Você separa no civil. Mas quem é casado na igreja não deixa de ser casado, a não ser que o casamento seja anulado. E eles não tinham anulação de casamento, depois de 20 anos eles voltaram. Cara, isso é muito incomum, né? Bacana, né? Bacana demais. Foi bom para legal. mim, porque foi um suporte bacana para os meus traumas de criança. Qual era a tua idade quando isso aconteceu? Meu pai faleceu dia 8 de janeiro de 2014. Né? Então já se vão 11 anos. Né? Eu tinha aí 39 quando ele faleceu, eu tinha uns 30 anos quando ele voltou. Né? Foi algo em torno aí eu devia ter uns 30, 31 anos quando ele voltou. Né? A gente passou muitos anos ausentes, inclusive de contato, né? Mas enfim, tudo terminou de uma forma muito positiva, né? Ele terminou com a gente e agradecendo e tudo mais. Mas voltando ao assunto, né, da profissão, Qual foi a primeira oportunidade que tu teve assim de alguém te abraçar, pronto, né? Eu fazendo o curso técnico, aí o Dijone de Araújo Neves, meu amigo, inclusive é parente do Paulino lá, tem parentesco com o Paulino que é dono um dos proprietários da Jacaúna, que é nosso amigo também, um abraço pro Paulino. O Dijone tinha um escritório de contabilidade, mas era prático. O prático é aquele cara que fazia, na época existia isso. Hoje já não pode mais, mas na época você podia trabalhar com a contabilidade sem ter o CRC. Aí, obviamente, quando era um documento mais importante, tinha que ter um contador para assinar, né? E aí o Dijone foi fazer o curso exatamente para não precisar mais depender de ninguém. E eu passei, no mínimo, uns 4, 5 meses enchendo a paciência dele para ele me dar um estágio lá. E não foi pouco não, viu, Vitor? Eu perturbei esse cara até que um dia ele disse: homem, ô cara chato, rapaz, chato, vai pra lá. Tem nem onde eu te botar lá, mas vai. Cara chato, perturbador, não sei o quê. Só que a gente tinha uma amizade, a gente tomava uma
quando terminava o curso, sexta-feira a gente saía, era ali no Carlos de Carvalho, na frente do 5º Batalhão, no centro. Uhum. Lá tinha uma feirinha, na praça do 5º Batalhão tinha uma feirinha, a gente saía, tomava um, e a gente tinha uma intimidade, eu perturbei e enfim fui, né? Depois de 30 dias que eu estava lá, estagiando, houve uma discussão entre o chefe do setor e um outro rapaz, e esse rapaz pediu para sair, e eu fui ocupar o lugar dele, ganhando os meus primeiros R$70, que era o salário da época. Muito bem. R$70, nunca me esqueci da oportunidade que eu tive. Isso na década de 90, 95, foi né? Por aí, 94. Foi o primeiro ano. E aí, Ítalo, é importante salientar que quando eu sentei nessa cadeira, eu chorei mais do que... Eu nunca chorei daquele jeito. Porque eu era o melhor no curso, eu era o melhor em todas as salas que eu estudei, de todos os colégios que eu fui, eu sempre fui o melhor aluno. Pelo menos eu ficava entre os 5 melhores do colégio inteiro. E quando eu sentei naquela cadeira, eu vi que eu não sabia de absolutamente nada, porque a contabilidade na prática é muito diferente da contabilidade na teoria. Eu chorei desesperadamente, porque eu me senti um burro, um cara despreparado. Como é que eu era tão bom no curso e eu não sabia de nada? Aí né, foi cara? engraçado, o Dijone, não sei se vai lembrar disso, porque fazem muitos anos. Ele vai assistir o Dijone? Faz, eu acredito que sim, vou mandar para ele o link. Vamos mandar para ele. Aí o Dijone me chamou na sala e disse, cara, que é isso? Relaxa, é isso mesmo. Você está começando um estágio, você está iniciando sua vida, você precisa entender que a contabilidade na prática não é tão parecida com aquilo que você vê na teoria, e pode ficar tranquilo que eu não estou vendo você de forma depreciativa, né? Tipo, eu não acho que você é burro, eu sei que isso aí, eu sabia que isso aí ia acontecer, que você, na prática, ia lidar com uma situação diferente. É comum, né? O cara iniciando. É comum. Aí, é bom, sabia essa autocobrança? Aí eu engoli o choro e de lá pra cá tenho vivido, né? Esse Dijones, né? Ele era muito mais velho. Ele tinha... O Dijone tu tinha 18, ele tinha uns 30? Tinha por aí uns 35. E aí o escritório dele era estruturado, era grande? A ADM Contabilidade era um escritório médio, né? Dentro da região. Inclusive, salvo engano, o filho dele hoje é quem conduz. Eu acredito que seja aqui na Antônio Salles, aqui quase esquina com o Rui Barbosa ainda, o prédio que ele atua. Que ainda era nessa época a gente ainda tem algum contato, né? Mas menos por conta da vida mesmo, das coisas da vida. Mas ele é um cara que me deu toda essa primeira oportunidade, veio dele, né? E daí eu fui trabalhar depois em outras empresas, outros escritórios. Trabalhei na Blocos Engenharia, que é do pessoal da SJ, né? Que hoje ela não existe mais. Você trabalhou na Blocos? Trabalhei Minha na esposa Blocos. Trabalhou agora, saiu há 2 meses da Blocos. Pois é, trabalhei Legal, lá. Não sabia. Trabalhei... Uma construtora. Isso, exatamente. Aí trabalhei depois disso... Isso aí dá muitos anos, né? Muitos anos. Eu trabalhei na Claro, na época que ainda era BCP. Muitos Você anos. tem ideia, com a parte de revenda de cartões. Eu fui gerente geral dessa revenda de cartões, que tinham duas. Um era do Hernani, que é um dos proprietários do Canguru, não sei se tu lembra, do Fortal. E o outro era do Paulo Pereira de Souza, que era a APS, que era a empresa que eu trabalhava, né? E depois disso aí o escritório começou a tomar mais corpo. Aí se tu tinha já feito o curso técnico... Já era mais à frente. Eu estou encolhendo. Mas eu digo, aqui. a faculdade não. Não, ainda eu já cursava, mas não tinha terminado ainda, né? Aí tu engatou o colégio, tu entrou Isso. na faculdade? Modéstia à parte, essa parte de teoria aí nunca foi problema para mim não, sabe? Então tu reengatou Por exemplo, o curso de Direito, eu não concluí o curso de Direito porque eu fiz as cadeiras que me apeteciam, que traziam benefício para mim, mas quando eu comecei a ver direito, sabe, uns direitos que não encaixavam, eu me desestimulei um pouco, porque eu já estou muito intrínseco na minha profissão, né? Eu já estou muito engajado. Aí eu preferi, mas falta bem pouco para eu concluir, eu até tenho esse projeto ainda mais para frente. Mas eu digo assim, depois que tu terminou o técnico, tu já entrou na faculdade logo, Exatamente. Né? Eu já fui fazer, mas eu já trabalhava, assim, é até bom esclarecer isso, o técnico, ele faz tudo, eu conheço muitos técnicos Eu também. que são melhores do que contadores com formação de terceiro grau, vamos dizer assim, né? Então, o técnico ele faz absolutamente tudo que um contador faz, né?
Ele só não pode assinar auditorias, entendeu? Ele pode trabalhar com isso, mas ele não pode assinar, portanto, é como se ele não pudesse agir nessa área, né? Nessa seara. Mas para ti, a faculdade na época e hoje ainda é muito importante? Não acho. Não acho importante. Eu acho que a faculdade, ela se você tem uma teoria e você segue essa teoria, é muito importante, é óbvio, mas nosso trabalho é técnico. Não tem como ser exercido sem a faculdade. Mas eu juro para você que eu aproveito menos de 30% de tudo que eu aprendi, somando tudo que eu fiz a nível de teoria, na prática eu não uso 30%, cara. Não uso 30%. Você vê, né, cara? Sabe? Que loucura o sistema, né? Muita loucura. Você se lembrar, olha, uma das coisas que eu mais lembro, e eu não posso falar porque eu tenho uma filha adolescente, para ela não se desestimular, mas delta é igual a B2 menos 4AC. Tu Cara, já pensou? pra que isso serve na minha vida, Mas meu sabe o que é irmão? que eu falo pra minha que vai fazer 9 agora, em novembro? Eu digo pra ela, ó, meu filho, você tem que aprender a ler muito bem. Você tem que aprender a escrever muito bem. Você tem que aprender a se comunicar melhor ainda. E as operações básicas matemáticas. Com certeza. Porque o resto, né, como você falou. E aí, quando é que tu vai usar isso aí, macho? A minha filha, curiosamente também, só que você falou da sua, vou falar da minha. Fale. A minha, ela fez vários cursos de canto, vários cursos de teatro. Ela já fez participação em novela do SBT. Ela já solou cantando no palco do Teatro Rio Mar sozinha, com 7 anos de idade, Ursinho Pimpão, para um teatro de 700 pessoas de capacidade, devia ter mais da metade. E tudo que ela quis fazer, que esteve ao meu alcance, eu fiz. E aí muitos dizem assim, mas para que ela nem quer mais? O que isso agregou para ela como pessoa... Você pegou aqui a minha fala, né? Em desenvoltura, em questões, em quesitos Escute aí, isso é importantíssimo. saber se comunicar, de ter, Então, né? tu pegou total aí a minha fala. Total. Eu concordo 100% com o que você está dizendo. E ainda eu vou dizer outra. Sei que você fez foi lindo e válido, apesar de que as pessoas de repente que não entenderam. Outra coisa que eu digo, que para filho, pelo menos eu não tive a oportunidade, eu vou dar muita cultura, educação e experiências. De novo, cultura, educação e experiências. Experiências de uma boa viagem. Importante, Né? Cada uma dentro da sua idade. Fizemos um agora, inclusive. Pronto, vamos já conversar sobre isso que você disse para mim que mudou, abriu a mente para novas possibilidades. Na verdade, novas, nem abri a mente não, eu firmei realmente uma parceria lá, né? E a gente fala já disso daí, mas deixa eu só concluir essa coisa da chegada na profissão, né? E aí logo depois que eu saí da SJ, eu fui trabalhar com o Alexandre Pinheiro, que era o dono da RCA Informática. Eu não sei se você o conhece, mas ele disse, Cecília, eu tenho uma carência muito grande no administrativo, porque o pessoal da área de informática tende a ser muito técnico e não acompanhar muito bem essa parte financeira, administrativa. E ele relatava precisar de alguém, né? Eu digo, Alexandre, eu já estou muito voltado a essa história de dar mais importância ao meu escritório. Porque o escritório existia, e ainda paralelo também com outras atividades, porque financeiramente eu não conseguia sobreviver só do escritório, né? Então eu sempre tive meio expediente, trabalhando em algum lugar, algo desse tipo, para poder manter também financeiramente na soma. Né? Eu estava esperando você dizer, porque eu queria entender assim. Hoje todo mundo é acelerado demais, não quer nem trabalhar para pegar experiência. Qual foi o momento que você quis ter a sua empresa em um ambiente físico? Ou se você começou autônomo fazendo ali a contabilidade de alguém por fora e... Não, já comecei com estrutura. Conta como foi esse Aí momento. Chega nesse momento. Quando o Alexandre me deu esse ultimato, né, de que queria que eu fosse tal, ser o administrativo financeiro dele, eu já estava... eu vou contextualizar um pouco antes. Eu tinha um amigo que era filho de um desembargador e que era diretor financeiro do DECOM, o Marcos Pereira, né? O Marcos, quando eu tinha talvez uns
3 ou 4 anos trabalhando na contabilidade, ele me chamou para colocar o escritório. Eu digo, Marquinhos, eu não estou preparado. Tu bem novinho, 21 anos. Por aí. Tipo isso, eu não estou preparado, Marquinhos. Eu não quero colocar porque eu não estou preparado para isso. Enfim. Tu foi bem prudente nisso, né? Total. Eu acho que é uma das minhas marcas, talvez seja essa coisa de 80% de estudo para 20% de prática, sabe? Eu costumo estudar muito e aí os 20% é a hora de agir, né? Mas eu antes tenho pelo menos um bom estudo das coisas. E aí quando eu fiz 10 anos na profissão, foi que eu comecei a entender que eu sabia alguma coisa que me dava condição de começar um negócio. Aí eu cheguei... Perto dos 30 anos já, Isso. Né? Aí eu cheguei para ele e disse, Marquinhos, vamos botar o escritório. Ele disse, estava só esperando você. Que bom. Aí doutor Pereira, que é o pai dele, finado Pereira, em memória aqui, um grande abraço para a família toda, quero muito bem a eles. Tem contato ainda hoje? Tenho. E o pai dele cedeu uma casa que tinha lá no Montese para que a gente colocasse o escritório. Sem nenhum custo, devo muito a eles, né? São pessoas a quem eu jamais esquecerei desse débito, essa gratidão, essa dívida de gratidão que eu tenho. Eles até meio que se chateiam quando eu digo, porque eu sou incisivo em não esquecer daquilo que é bom para mim. Do bem que as pessoas me fazem, eu sou muito incisivo em não esquecer, sabe? Porque tem gente que gosta de esquecer do que a gente faz. A maioria. A maioria. De 10 só volta um para agradecer. E aí é ironicamente falando mesmo, né? E aí eu quero que fique assim, para quem se doa, quem quiser se doer, né? E aí a gente colocou esse escritório lá no começo, já era Nascom, o nome foi eu que criei. A gente ainda já começou com esse nome já aqui? Já começou com esse nome fui eu que dei, e aliás eu tenho essa facilidade, muitos dos meus clientes, o nome foi eu que dei, né? E aí a gente começou esse escritório lá atrás, né? Ele, de repente a gente viu que tinha necessidade de ter mais uma pessoa, e aí trouxemos mais um sócio. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa aqui para te elogiar. Nada acontece na sua vida de graça e do nada, não. O cara que de repente está mais estruturado do que você, ele vê competência, ele vê confiança, ele vê maturidade. O cara não ia te convidar do nada esse. Tu tinha tudo isso, cara. Méritos seus também. E eu sustentava a minha casa desde os 17 anos, né, Ítalo? Isso aí é uma coisa que me trouxe uma maturidade antes do tempo, talvez. Sim. Que poucas pessoas provaram essa experiência. Mas você entende o que eu falo aqui? Sim, perfeitamente. Não, um convite aqui do nada não existe. Não. Competência, trabalho, foco, disciplina. E a gente tinha relacionamento pessoal, né? Ele via a minha vida. Ele sabia das minhas lutas, né? Com esse salário de R$70 para manter uma casa com uma mulher e uma irmã, que no caso podia ser uma esposa e uma filha, que seria a mesma situação. Acho, no Sevilha, tu sabe quantos anos tu tinha no Sevilha? Tu tinha 30 anos, pô. Tu já tinha teu apartamento num lugar top. Tinha. Tá vendo aí como eu tô ligado aí? Tá ligado. E é isso, é muita luta, sabe, cara? E ainda hoje eu trabalho da mesma forma. Como se nada tivesse... Eu amanheço o dia, e isso aqui não é piada, não é piegas, não é... fala isso, porque todo dia eu acordo me lembrando que eu não sei de nada. Porque todo dia, inclusive na minha profissão é fato, todo dia muda muita lei. Então hoje eu amanheço sabendo e amanhã eu vou dormir sem saber de muita coisa. E eu tenho que reaprender. E eu acho que talvez seja por isso que eu continuo na profissão. Porque não é tão monótono como a grande maioria das pessoas acha, sabe? Pessoal, não é nem monótono, sabe o que eles pensam? Eles pensam que é rotineiro. Chato. É chato. E como é que tu faz isso? Tem amigo que senta na mesa de bar comigo, no restaurante, uma coisa... Rapaz, eu posso tirar uma duvidazinha contigo, eu sei que tu tá... Não, você pode passar a noite todinha conversando comigo. Né? E todo mundo que já fez isso, sabe o que eu tô dizendo, vai achar graça lá, né? Quando estiver ouvindo. Pode sentar e conversar à tarde, o dia. Eu amo o que eu faço. Você é que não vai gostar, porque é técnico, o assunto é chato. Para quem não é técnico, o assunto é chato. E a pessoa acaba ficando, né, ali monótono aquele assunto para ela, mas... Comigo você pode falar de contabilidade o dia inteirinho, que eu acho bom. Não tenho nenhum problema com isso. Nunca tive, muito pelo contrário. Então, a gente colocou esse escritório lá atrás, e aí juntou-se a nós mais um sócio. Logo depois de uns 4 anos, a sociedade se desfez, porque o Marcos colocou uma empresa de confecção e começou a ir de vento em popa. Eu comprei a parte dele,
O outro sócio se sentiu diminuído pelo fato de eu ter um pouco mais, né? E aí também me vendeu a parte dele, preferiu não caminhar mais comigo, caminhar solitariamente. Mas daí por diante, eu entendo que as coisas, quando você não tem que dividir a sua opinião com outras pessoas, é mais fácil. Porque você implanta tudo que você imagina que vai dar certo sem se preocupar com a visão de outros, né? Né? Então, ter sócio para mim não foi tão bom, porque... A pergunta agora Era essa. Pronto. O que foi, porque muita gente que às vezes está assistindo, assim, ele está no momento de entrar numa sociedade, e sociedade é muito delicado, é um casamento. Muito delicado. Por que esse cara está te chamando para uma sociedade? Por que você está aceitando ele como seu sócio? Quais são as habilidades dele? Quem é essa pessoa? Se eu disser que tem cara louco aí que faz sociedade sem estudar a outra pessoa. Então esse é assunto que a gente vai abordar agora, você como autoridade que é na sua empresa e perante o mercado, fala para ti a importância que foi ter sociedade na tua vida e fala os cuidados que o cara tem que ter hoje em ter uma sociedade na tua ótica. Meu pai dizia uma coisa lá no passado que eu nunca esqueci. Quando eu arrumava uma namoradinha lá na nossa cidade, já depois de eu adolescente, eu voltei a ter contato com ele, eu ia muito por lá, né, e arrumava namoradinha, aí meu pai dizia assim, olha, essa menina é da família tal, essa família não é legal, tem gente nessa família que faz isso, tem gente que faz aquilo, não é legal. E a gente, adolescente ali, irreverente, não dá muito ouvido a isso, né? Mas tudo que ele dizia fazia sentido e dava bem certinho depois. Hoje tu entende total, né? O que ele total. Então, assim, se você quer se associar a alguém, veja essa pessoa, primeiramente, pela ótica da pessoa, não do profissional. Veja como é que ela age como pessoa, se ela é ajustada, se ela tem uma família. Olha, gente, não levem isso na brincadeira, porque isso é muito sério, Ítalo. Você, às vezes, esquece de... nada, que conversa, você quer lá saber se ele faz isso, faz aquilo, quer saber que na hora de trabalhar, ele trabalha. Mas pode ter certeza que numa relação de sociedade, essas coisas, uma hora vão influenciar. Então, primeiramente, veja se a personalidade sua se encaixa com a pessoa. É muito importante saber que, por exemplo, se você gira a 80, se a pessoa gira a 20, é provável que essa ligação não dê certo. Se é o contrário, também não vai dar certo. Então, é muito importante fazer esse estudo, né, do que a pessoa é como pessoa para antes do profissional. E daí, obviamente, seguir. Mas isso não é uma fórmula exata, né? Pode dar certo diferente. Uma probabilidade altíssima de dar errado. Porque o que você está querendo dizer é que, primeiro, quem é a pessoa como ser humano. Perfeitamente. A inteligência emocional dessa pessoa, se ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa confiável, para... De repente, 20% só é o profissional. E se as suas teorias, as suas filosofias batem com as dela, né? Porque senão é briga direta. É complicado, exato. É muito complicado. Você imagine você sentar Bolsonaro e Lula para fazer uma empresa os dois, né? Confusão. Não vai dar certo, né? Então, você tem que estudar essa pessoa para ver se as teses dela combinam um pouco com as suas para colocar. Isso tu aprendeu na prática. Aprendi na prática, né? Mas assim, cara, os meus dois sócios... o Marcos saiu da sociedade porque quis, né? Porque ele mesmo, mas nós somos amigos até então. E o Fábio, que era o outro sócio, ele tem talvez alguma mágoa da época que ele não entendeu que eu não quis vender a parte para ficar os dois com 50%, porque foi a ideia minha. E na verdade, naquela ocasião, para ser muito honesto, todos os clientes quem havia levado ao escritório era eu. Então eu realmente achava que daquele percentual, o certo, o correto era que eu tivesse mesmo uma participação maior. Né? Mas assim, também não temos nenhuma intriga, nós não temos convivência, mas não somos inimigos, pelo menos que eu saiba, né? Uhum. Nós não temos nenhuma inimizade. Pelo menos a tua consciência Cada da tua parte. Né? Minha consciência está tranquila, sei que enquanto caminhou comigo, eu fiz o que eu pude, né? Nesse sentido, e vida que segue, cada um seguindo a sua. E até para os profissionais de contabilidade que forem abrir empresa onde tem sociedades, é papel deles também, acho que alertar isso ou não. Com certeza. Olha,
Eu tive bem próximo de unir meu escritório a de um amigo, que é meu sócio em outro negócio. Por algum motivo não deu certo, porque eu vibro sempre numa potência, é aí onde eu te disse, às vezes o lance da potência, né? Quando a gente firmou a ideia de se reunir, eu fui para cima. Eu vibrei, até meus funcionários, meus colaboradores, eles ficaram, sabe, empolgados, porque eu estava vibrando e tal, correndo atrás, vendo e tal. Cheguei até a levar um deles a conhecer os meus clientes e tal. E a contrapartida foi diferente. Não é maldade da pessoa, entenda. É o tempo de É o cada tempo um, de né? cada um, só que não combinava comigo. Ainda bem, né, cara? Ainda bem que foi logo de cara. Ali eu já cortei, já desisti. Hoje a Nascom está lá no WSTC, a gente mudou de endereço, né? Eu vi que realmente eu precisava de novos ares. Quando isso não deu certo, eu foquei em outras situações. Mas realmente vendo isso. Do Montese, Do Montese a tu gente foi para onde? Fui para uma sede que eu adquiri na cidade dos funcionários. Aí já era minha casa, meu prédio era meu, né? A Nascom, tu que falou aí do nome, é N de núcleo. É Núcleo de Assessoria e Contabilidade. Nascom significa Núcleo de Assessoria e Contabilidade. Sabia que até essa visão que tu tinha estava atualizada? Porque Pois hoje é. núcleo não, mas hub, né? Fala muito em hub, né? É um Hub núcleo, de né? né? Que é um núcleo em português, né? Concorda ou não? Ó, Concordo, núcleo 100%. é uma central de negócios. É porque lá, Ítalo, existia, a pessoa que hoje é meu advogado, chama-se Hércules Júnior, ele era o braço jurídico do escritório. Existia dentro do nosso escritório Essas pessoa soluções, né? que era uma assessoria. A assessoria era para comportar o lado jurídico, que era o Hércules Júnior, que era nosso parceiro lá na ocasião. Hoje está muito bem, tem a empresa dele já há muitos anos, né? Mas era junto com a gente, ele tinha uma sala dentro do escritório para as questões jurídicas ele tratar junto com a gente lá, entendeu? Uhum. Então, depois disso, a Nascom veio para a cidade dos funcionários, até bem pouco tempo esteve lá, e agora nós nos mudamos para o WSTC, que é aquele prédio na Washington Soares, que muita gente pensa que é Wesley Safadão Trade Center, né? Tem aquela... Mas não é o Wesley Safadão, é o Washington Soares, né? O pessoal pensa que Eu sei. Wesley Safadão. Eu sou contador do Xande, né? Do Alexandre Xande Avião, mas não da Vibe, do Xande. As empresas que ele tem pessoalmente, eu sou contador. Legal. E aí eu me lembrei que o pessoal disse, rapaz, como você é contador do Xande, do Wesley Safadão também, porque tá lá no prédio dele, eu digo, não, rapaz, o prédio lá é o Washington Soares, não tem nada a ver com Safadão, não. Apesar de que seria um excelente cliente, né? Inclusive eu já fui quase cliente da mãe dele, ou contador da mãe dele. Mas por uma parceria jurídica que me levou e os números não encaixaram, não deu certo. Mas é por aí, a tocada é essa aí. Quanto tempo tu passou no Montese com eles? No Montese, com eles... Montese é um bairro aqui, viu, pessoal? Aqui de Fortaleza. No Montese, nosso escritório, ele teve, acredito que uns de 4 a 5 anos que ele foi constituído no Montese, certo? Eu acredito isso. 2010... Não, 2 anos no Montese. 2 ou 3 anos no Montese. Durante esse período do Montese, eles foram meus sócios. Quando eu me mudei, já era sozinho. Já era na cidade dos funcionários, já como Nascom isoladamente. Eu primeiro fui para uma casa alugada, lá na cidade dos funcionários, ali próximo ao colégio, um colégio, na rua Trajano Alves. E depois eu adquiri uma casa lá próxima ali da Igreja da Glória, né? Onde a sede da Nascom foi até bem pouco tempo. Essa casa, Ítalo, era uma casa que eu entendo muito bem organizada, um escritório muito bem organizado, mas eu comecei a ter dificuldade de contratar pessoas porque o pessoal acho que começou a achar que lá era um fundo de quintal, alguma coisa nesse sentido. E aí Aí por muito tempo tu pensando que tinha que dar um avanço, né? Mas assim, não era uma coisa que... eu preferia me preparar mais na parte técnica e entendendo que meus funcionários mereciam mais do que, né, ali de conforto, de ganhar um pouco melhor e tudo mais, do que investir numa mudança disso. Mas, enfim, eu tive que fazer essa mudança. Hoje Quanto tempo nessa... Na cidade dos funcionários foram 14 anos, né? Então, Ercílio, você passou ainda, depois dessa mudança aí do Montese, de um bairro para o outro, aí o imóvel era seu, você a primeira alugou, né?
Primeiro aluguei, depois adquiri comprou um um imóvel, né? Aí tu passou 14 anos ainda, 14 né? anos. Pra tu chegar onde tu tá hoje lá na... Na WSTC. Aí, Ítalo, é importante salientar o seguinte, quando eu decidi, quando eu decido as coisas, eu decido massivamente, porque eu estudo por muito tempo. Mas quando eu quero botar em prática, eu vou lá e faço tudo de uma lapada só, como diz o cearense, né? Eu vou lá e boto em prática. Então eu aproveitei a mudança e também... Ei, Marcelo, como diz o cearense também, bota pra torar. Boto pra torar. Aí eu aproveitei que já ia começar o chafurdo, aí já fiz também a criação da minha filial na minha cidade, de Morada Nova. Que o maior contador da cidade era um primo, o Neto. Zezinho Nonato, né? Neto do Zezinho Nonato, que é meu primo legítimo e inclusive ele é muito parecido fisicamente com meu pai. Então é um dos primos que eu tenho mais consideração. E ele, como era o grande contador da cidade, eu nunca quis invadir o território por respeito a ele, claro, né? Por lealdade a ele, nunca quis entrar naquela área, sabendo ainda que há espaço para todo mundo, mas como a gente tinha muito em comum, os clientes, os amigos, eu tive medo de o pessoal, né, alguém sair dessa coisa, essa coisa do que eu te disse, que a energia vibra, né? Eu não gosto muito de ir contra a energia. E também tu não precisa, não precisava. E nem acho que preciso, nem que ninguém precisa, né? Então eu esperei até que agora nas eleições, a prefeita atual que ganhou lá é nossa aliada, né? E ele me chamou no dia da apuração da eleição e disse, olha... 2022? Agora para prefeito, né? A última de prefeito. 23, né? 23 para 24, né? Foi em outubro de 24 para 25. 24. 24 para outubro de 2024 foi a eleição, ela assumiu em 25, né? Ele me chamou e disse, tô me aposentando. Aquilo que você já havia conversado comigo, porque algumas vezes alguns clientes dele me procuraram e eu dizia, não, vamos conversar lá com ele e tal. Aí ele disse, tô me aposentando, você fica liberado, se você quiser entrar e tal. Aí assim, cara, foi... Aí ele não tinha um sucessor, né? Ele tinha. E inclusive é o Amarildo, que é um contador que segue lá no escritório, ele não me deu o escritório dele, mas ele me deu carta branca para que eu entrasse lá, não me dando o escritório, mas me deixando trabalhar sem eu precisar me preocupar em estar ofendendo a ele, né? Eu posso até estar ofendendo aos outros contadores lá da cidade, mas a ele eu já não ofenderia mais. Tu chegou para reforçar o time, né? Isso, e para levar, não sei, com todo respeito, mas para elevar o nível dos contadores da cidade. Claro. Eu acho que eu tenho a contribuir, né? Os outros são bons lá, mas me vendo alguma coisa de positivo podem extrair também, como eu com certeza vou extrair positivamente dos meus colegas lá da região. Mas enfim, isso coincidiu com a minha ideia de mudar de escritório, de local da Nascom aqui em Fortaleza. Então, ao mesmo tempo, eu constituí a filial, criei o prédio lá e fiz a mudança daqui. Peguei uma sala do zero, construí toda do meu jeito e fiz a sala aqui no WSTC. E, não achando pouco, a casa lá ficou meio que abandonada, meio perdida, muito grande, né? Eu resolvi também mudar de endereço, fisicamente falando. Estou morando agora ali no Guarará, aqui no Guararapes, aqui próximo ao Iguatemi. Então, muita coisa aconteceu nesse ano de 2025, né? Por mais que possa existir na cabeça das pessoas essa mentalidade que, tá tudo difícil, nada tá difícil, cara. Tá difícil para quem fica em casa. Para quem tá desorganizado. Para quem não busca, né? Para quem não corre atrás, eu entendo que vai ser sempre difícil realmente. Para quem está buscando essa energia pela qual eu vibro e que eu entendo que faz parte das nossas vidas, ela vai te ajudar. E essa energia para mim chama-se Deus, mas na cabeça de outras pessoas pode ter outro nome. Mas eu entendo que tudo que você dá ao universo, você recebe de volta. Então isso aí é fato para mim. Nesse momento, Ercílio, assim, o que é que tu leva contigo que tu enxerga que faz toda a diferença? Por exemplo, o teu posicionamento, tu como profissional, tá? Teu posicionamento, o teu network, o que é que hoje faz toda a diferença para tu conquistar novos clientes, para tu ir avançando? Para quem de repente tá assistindo e tá nessa situação, tá difícil, não sei, eu tô patinando aqui, não tô conseguindo avançar.
o que é que de fato, além do que a gente já sabe que não se pontua, que é honestidade, é disciplina, isso aí é clichê demais. É clichê, mas por incrível que possa parecer, é um negócio que vende ainda hoje, infelizmente. Não, isso aí é primordial, tem que né? ter, tem que ter. Verdade. Por exemplo, tu vai fechar um negócio, não, eu vou fechar porque o cara é um, né? Pô, já sou, Não, tem que isso ser, aí, né? Mas eu já tive clientes que me ligaram para fechar contrato perguntando se eu atendia o telefone. É loucura, Esse né? cara ainda é meu cliente hoje, há 17 anos ele é meu cliente. Mas na primeira, olha como minha memória é boa, né? Para essas coisas que eu achei tão... porque marcou, né? Eu achei tão exótico, né? Ele me perguntou, você atende o telefone se eu ligar? Eu Porra, disse, claro. meu Deus, teu contador é tão ruim assim que nem atender o telefone ele atende? É muito complicado realmente, né? Lidar com uma pessoa dessa. Então, assim, Ítalo, eu entendo que talvez o que seja mais importante para mim seja essa coisa tradicional de atender bem o cliente, carregando ele no braço, dando a ele um pouco mais de acompanhamento e de carinho do que a grande maioria. Para isso, eu não posso ter muitos clientes. Eu não posso ter uma quantidade muito elevada de clientes porque eu não controlo isso. Isso é mecânica, né? É matemática também. Eu não O consigo, dia só tem 24 horas para todo mundo. e eu não consigo atender com a mesma qualidade que eu atendo 200, atender 500, 1000. Então, é uma escolha. Cada um faz a sua, né? Tem gente que prefere ter um escritório com 1000, tem gente que quer ter um escritório com 500, tem gente que quer ter até com 1 milhão, né? Se tivesse essa oportunidade de ter, né, 1 milhão de empresas como clientes. Aí vai de cada um, é a cabeça de cada um. Cada um vai seguir esse rumo, mas eu sei que Então esse é o teu maior diferencial. o meu maior diferencial eu entendo que é a forma como eu atendo o meu cliente. Personalizada, né? Ali, atenta a determinadas situações. Por exemplo, eu tenho um cliente que essa semana se assustou porque eu liguei para ele para dizer, olha, existe uma atividade na tua empresa que está te levando a pagar INSS patronal. E INSS patronal, para quem não sabe, é a parte que a empresa paga pelos empregados. O empregado, quando tem carteira assinada, ele tem um desconto e a empresa paga. Se a empresa é do Simples Nacional, ela não paga INSS patronal na maioria das oportunidades. Mas tem umas atividades que ela passa a pagar porque tem. Eu liguei para o cliente e disse, olha, tu tem essa atividade que eu não sei se tu precisa dela, mas por conta dela, você tem pagamento de INSS patronal. Aí o cliente disse, olha, infelizmente eu não posso retirar, porque eu vou participar de umas licitações agora e vou precisar utilizar essa atividade. Mas muito obrigado pela sua preocupação. Eu fiquei feliz que você está e tal. Eu disse, mas é o meu papel, é Muito isso bom. que a gente faz. Né? Ele nem pediu, né? Não pediu. E eu tenho uma piada que eu quero dizer aqui, para deixar registrado. Eu falo para os meus clientes, eles sabem disso, que eu sou como a pessoa que abastece o carro, que sai olhando o preço dos postos de gasolina, tudinho de Fortaleza, né? Você vai passando, vai olhando, deixa eu ver quanto é que está a gasolina aqui. Por quê? Porque você vai querer abastecer no mais barato. No caso da gasolina, que é um produto, e é um produto comum, você vai querer abastecer num canto que o preço seja mais agradável para você a nível de pagamento. Uhum. Óbvio, às vezes o unir no útil é agradável. Se o preço for um pouco mais caro vizinho à sua casa, é melhor abastecer vizinho, porque você não vai gastar para se deslocar. Mas esse é o trabalho do contador, que eu entendo que o contador de verdade ele tem que ter duas coisas muito importantes. Ele tem que rezar todo dia para que o cliente dele tenha sucesso. Ele tem que vibrar positivamente pelo cliente dele. O cliente que tem medo de passar os números para o contador não sabe o que está perdendo. Porque tem cliente que tem medo, né, de dizer, vixe, eu estou progredindo, eu vou esconder esse documento. Não faça isso. O seu contador tem que ser o cara que mais vibra por você, até do que a esposa dele. Eu disse isso aqui e vou repetir. Até do que a esposa. Ele tem que querer o seu sucesso mais do que ninguém. Não, se o teu contador for falso, muda de contador. Se tu tem um contador que tu desconfia que ele pode estar vibrando negativamente com o teu sucesso... Tá enciumado, né? Enciumado porque tá vendo que tu tá progredindo, mude imediatamente de contador. Não faça isso com você, porque essa energia negativa não vai fazer bem. Então, primeiro, positividade, vibração positiva em relação ao seu negócio. Ele tem que estar todo o tempo ali feliz e querendo que você cresça o mais, para que você leve ele junto. Né? Se ele tiver essa estrutura para subir, que você vai junto. E segundo,
essa qualidade técnica que você vai fornecer quando você tem um número reduzido de clientes, você vai ter mais tempo para estudar e mais tempo para se dedicar ao teu cliente de uma maneira que ele vai pagar um pouco mais e ele vai ficar satisfeito. Por quê? Porque ele realmente está tendo um diferencial no atendimento. Isso é muito importante, porque eu quero saber, eu duvido que exista alguém que goste de ser mal atendido. Não existe não. E outra, vai que esse cara diz, é mesmo assim, rapaz, pô, vamos fazer esse ajuste, vamos tirar esse custo. Perfeitamente, sem nenhum problema. É importante, seu comentário foi muito importante para deixar claro para as pessoas que tudo isso tem custo, não é de graça não. É porque tem gente que contrata o contador, Ítalo, e acha que eu vou pagar aqui R$1.000 para o contador, vou pagar aqui um salário mínimo. Aí quer que eu seja contador, quer que eu seja mentor, quer que eu seja auditor, quer que eu seja... toda semana, não existe, há essa... né? Posso fazer, faço com o maior prazer, mas tem custo. Tem custo. Tá? Aí eu vou falar de números bem redondos aqui, para ficar bem claro para quem está assistindo e para quem tem um contador, até para você talvez valorizar de forma diferente o seu contador aí, que se não for meu cliente. Tem gente que paga um salário mínimo e não entende que para eu dar uma consultoria eu cobro 40 mil. Eu vou te dar uma consultoria de 1 ano, eu vou te cobrar 40 mil por essa consultoria. Tu quer que eu te dê isso de graça? Baseado em quê? Por quê? Por que eu vou te dar isso de graça? Quando você contrata o contador, você está contratando alguém para cuidar dos seus tributos, para gerar, em tese, né? Para gerar sua folha de pagamento, para fazer a contabilidade da sua empresa, para lhe entregar no final do ano os livros contábeis, as coisas contábeis e para que ele dê, obviamente, isso que eu dei para o meu cliente, que já é um diferencial, mas está incluso no meu contrato. Uma observação de qual enquadramento a tua empresa vai estar melhor, pagando menos imposto, etc. e tal. Esse é o trabalho do contador. Mas, para além disso, o que eu for fazer tem um custo. Claro. Óbvio, eu sou um empresário igual a qualquer outro. Eu tenho empresa para manter, pago impostos, eu tenho funcionários para pagar, eu tenho todos os custos que qualquer outro empresário tem. Então, eu não posso fazer filantropia. Não. Eu faço coisas. Eu agrego, obviamente, no meu contrato. Você me compra um bolo, eu posso te dar uma vela. Isso é um bônus que eu vou te dar, é um brinde, mas eu não estou obrigado a te dar essa vela. E eu dou essa vela. Mas se de repente você diz, não, eu quero 2, eu digo, perfeito, agora a segunda você vai pagar. Isso é negócio, cara. Não existe como você fazer diferente. Respeito. É um respeito, inclusive, pela estrutura, pelo nome, né, da pessoa que você atende. 2 coisas, Cílio. Você mudou agora o escritório. Como é que você vê essa entrega? Porque assim, eu estou sempre em São Paulo, no Vale do Silício, em alguns lugares que são centro, né, de referência para o mundo. Certo. E eles se preocupam muito com essa mesma coisa que você visualizou e fez acontecer. Um escritório em um centro comercial, né, estruturado, com segurança, com muito mais segurança, né? Como é que está sendo essa mudança para ti? O que é que tu espera dessa sede nova, não só para os teus colaboradores, mas para o crescimento, né, de marca, de novos contratos, maiores e bons contratos? Como é que você visualiza isso? Porque tudo é estratégia. Eu tenho certeza que você não fez por acaso. Não, Como é que você vê essa mudança? Porque às vezes, como você falou, o cara está num lugar antigão ainda, não tem a sensibilidade de entender que os colaboradores um em cima dos outros ali, pequeno, às vezes o espaço e o cara segurando. Como é que foi essa estratégia para ti? O que é que você pensa? O que é que você espera? A Nascom não era isso, tá? A Nascom era um espaço excelente, né? Sempre foi. Inclusive, para você ter ideia, lá a gente dispunha, inclusive, de um deck, né? De um espaço que era um loftzinho, que os funcionários iam, tinha jogos, tinha uma coisa que hoje nem é mais inovação, né? Mas que lá existia um espaço para eles descansarem, tinha colchonetes, tinha tudo lá, entendeu? Não era um lugar ruim, era um lugar, não era inóspito, sempre foi bacana, sempre foi grande, espaçoso e tudo mais. Mas, assim, eu preciso pontuar que isso não é tão fundamental, porque o que é fundamental é a qualidade. Essa coisa do cliente, muitas vezes o cliente, eu tenho clientes que foram uma vez no meu escritório. Ou nem foram.
E aí, assim, o que importa para esse cara, né, que tem uma visão mais objetiva, como eu também tenho, é a forma como você está atendendo a ele. Meu irmão, tá tudo bem, tá tudo massa, tá? Beleza, toca o barco aí, vamos em frente. Esquece o resto, não tem um tempo a perder. Né? O grande empresário, ou o cara que é empreendedor, ele precisa se cercar de boas pessoas para que ele esqueça aquilo ali. Ele quer resultado. Ele quer resultado, ele quer saber o que, é que o contador dele está fazendo. Irmão, tu tá tendo que ligar para pedir os impostos, muda de contador. Mude de contador. Se você liga para perguntar, mude de contador. Tá ruim. Atrasou, tal. Cometeu um erro, gerou uma multa, porque isso não é impossível. Né? Eu tenho cliente de 19, 20 anos que está comigo. Pasme, eu tenho um cliente que está... Eu entreguei a contabilidade de um cliente que me pagava mais de 10 mil reais de honorário e eu fui contador dele durante 15 anos. E em 15 anos, 5 CNPJs, ele nunca teve um auto de infração, ele nunca teve uma multa, ele nunca teve um DAF errado, ele nunca teve um problema relacionado à contabilidade. Mas eu, mesmo assim, esse cliente não me atendia mais do jeito que eu imaginava. Ele cresceu e não quis me levar junto. Infelizmente, também é uma realidade. Infelizmente eu demiti o cliente, porque você também tem que querer o meu bem. Eu estou aqui vibrando positivamente pelo seu negócio, mas você também, quando me vir lá de cima, tem que dizer, esse cara aqui foi que me ajudou a chegar até aqui, me apoiou nessas condições contábeis, eu nunca tive problema, ele só me trouxe número positivo, me trouxe muita notícia ruim, porque a gente leva imposto para o cliente pagar, ele entende isso como notícia ruim, mas me ajudou, me apoiou, então eu vou dar valor a ele e vou levá-lo junto comigo. Se você não fizer isso, o seu contador for eu, muito prazer, mas você está demitido. Não quero conversa com esse cliente. Vamos crescer juntos. Vamos, e não vamos ter inveja do contador também, tá? Porque também acontece, viu? Acontece. Aquelas piadinhas refuleiragem, mas que eu fico louco. Eita, tá bom, né? Tá o bem. negócio tá... Meu amigo. Tá rico. Eu trabalho esses cabelos brancos aqui, mas vai 20 anos, mais de 20 anos, meu irmão. Perfeitamente. Então, da mesma forma tu que também tu passa contigo por isso? As piadinhas fuleiragem? Todo mundo passa. Chata. Chatíssimos, né? Muitas delas aí, o bicho deu sorte, tá bem aí, cresceu aí. Eu tô só há 32 anos fazendo a mesma coisa. Eu penso num caba burro. Depois de 32 anos não ter condição de ter um carro, não ter condição de ter uma casa para morar. Porque é o que eles veem, né? O meu saldo da conta eles não tem acesso. E aí me veem talvez como algum tipo de referência, porque de fato eu faço um trabalho para isso, né? Eu me vendo, a gente até comentava aqui em off, eu não tenho nenhum problema de falar positivamente de mim e eu entendo que o brasileiro foi criado para não falar, para ter humildade, sem entender que humildade não tem nada a ver com você ter autopublicidade, é bem diferente. Eu entendo que eu sou um bom profissional na minha área, que eu entendo e provo através de números. Ninguém tem uma empresa há 23 anos sendo ruim, cara. Não tem. Então, acabou. E é até meio louco, porque o que eu penso, acho que você também, é que a gente quer estar perto de quem está prosperando, de quem fala coisas positivas. Eu sou um case de sucesso. Independente de como as pessoas que vão ouvir vão entender, vão interpretar, eu sou um case de sucesso, porque eu sou um empresário que tem 23 anos com uma empresa, sem eu nunca ter tido nenhum problema financeiro durante 23 anos. Nenhum problema financeiro não é ter dificuldade de pagar as contas, não é passar por momentos em que você perde um cliente ali que faz falta financeiramente. Não é isso. Eu nunca tive nenhum problema, porque eu nunca deixei de, mesmo nas dificuldades, de honrar com meus compromissos. Então isso, cara, é um case de muito sucesso. Entendeu? Independente do tamanho da empresa, é pequena, é grande, eu tenho 8 colaboradores, tenho 10, tenho 12, tenho 50, 500. Não importa. Não importa. Importa que quando você consegue suplantar as suas dificuldades e chegar a um número, né? Hoje, se eu dissesse assim, eu vou fechar a Nascom, se eu quisesse fazer isso, a história já está construída, meu amigo. O legado já está entregue, aí vão ser 23 anos. Seriam, né, 23 anos de negócio. Jamais alguém poderia dizer que não foi um caso de sucesso, mesmo que a Nascom quebrasse amanhã. Todos os meus clientes ouviram essa live aqui e fugiram de mim. Quebrou a Nascom, fechou as portas. E daí? E daí? Eu deixo de ter tido o sucesso que eu tive por conta disso? Não, de forma alguma. Então, o empresário, o empreendedor tem que pensar dessa forma.
A gente não constrói nada pensando em vender, nem constrói nada pensando em quebrar. Pode acontecer? Pode. É algo fatível, né? Pode acontecer a qualquer momento, mas você tem que estar preparado para vibrar positivamente e para fazer o máximo de si para que aquilo dê certo. Aí o que é que tu espera dessa nova sede em relação aos negócios? A minha sede, Ítalo, O que é que tu quer explorar, assim? O que é que tu quer mostrar para o teu cliente, para os teus colaboradores, para o mercado? Honestamente, a minha sede é uma afirmação. É uma prova para esse meu cliente que pode ter em algum momento duvidado dessa minha capacidade. Eu fiz isso para mostrar para afirmar para eles meu compromisso com eles, né, com esse trabalho que Mais do que nunca, mais do que nunca, vamos evoluindo. eu sou uma pessoa de atos, eu não sou uma pessoa de palavras. Eu mostro as minhas coisas com atitudes. Eu não sou o cara que dá o buquê de flores para a esposa, mas eu sou o cara que tudo que está ao redor dela está tudo arredondadinho. Muitas vezes ela pode até nem perceber, mas eu já deixei tudo pronto ali para ela só pisar e seguir. Né? Esse talvez é o meu cavalheirismo. Ah, mas ele não me dá flores, mas não te falta nada, porque tudo está feito ali carinhosamente e delicadamente, sem você perceber, já foi feito e já foi deixado pronto para a sua passagem. Né? Então, eu não ajo, eu não tenho palavras mais à frente. Né? Lógico, a gente fala também, que é importante falar, mas eu sou uma pessoa de atitudes. Então, eu mostrei para os meus clientes com atos e com situações construídas o que a Nascom vai ser, e o que a Nascom vai ser ao longo dos próximos, 10 anos, que é o tempo que eu ainda penso em me dedicar 100% a essa minha profissão. Eu fiquei feliz lá, a gente tem um grupo, aí ele botou, aí eu tô... O vídeo, cara, ficou muito bom. Ficou bonito aquele vídeo, né? Cara, um abraço pro Abner, o Abner é não sei que é o Abner não, mas o Abner se garantiu, viu? E a gente tem um contratinho aí, vamos seguir esse contrato, Parabéns. Mas ele é muito bom, cara, muito bom. Inclusive na descrição desse vídeo tem todos os contatos da Nascom, o Instagram do Ercílio. Se você quiser conhecer melhor a Nascom, tá bom? Entra aí, vê esse vídeo que eu tô comentando, ficou excelente, nota 1000. Obrigado. E ele brincando comigo, aí, tô me inspirando naquele teu vídeo, se o meu tivesse ficado tão bom. Não, mas é isso aí. Mas ficou excelente, cara. E aí mostra lá, né, a evolução, o seu posicionamento como profissional, a estrutura do escritório, né? E um dos vídeos que a gente vai gravar é exatamente sobre esse breaking news que eu vou até dar aqui, né? O lance lá dos Estados Unidos. A gente ia gravar isso na terça-feira. Pronto, isso aqui tá aqui anotado, porque o Ercílio fez uma viagem aos Estados Unidos. Pô, era uma viagem, Ítalo, né, já que a gente entrou no assunto, era uma viagem de férias. Eu fui para lá passar uns dias nas casas dos amigos, dando pitaco. Em Orlando, né? Eu fui para Orlando, Miami e para o Texas, fui para Dallas, né, para casa do Betinho lá, um amigo nosso. E eu vou para as casas dos outros lá para dar pitaco, mudar as cores de lugar, dizer o que está errado, que é para a pessoa querer me expulsar e eu vim embora, porque lá às vezes a gente tem vontade de ficar, né, quando tá por lá. E aí nessa viagem eu fui abrir uma conta. A gente sempre pensa que, rapaz, eu vou vir morar aqui que é bom demais. É legal, mas assim, é muito bacana, mas para um brasileiro bem sucedido é difícil sair do Brasil. Rapaz, aqui o Brasil, macho, é o melhor lugar do planeta Terra. Muito bom, Brasil. Agora, como você falou, tem que ter um cacauzinho, né? Tem que ter sangue no olho, né? Tem que querer trabalhar, porque dinheiro não cai do céu, não. Tem que ser diferente. O dinheiro que cai do céu tá alimentando aí a turma que não quer trabalhar, mas não tem muito futuro não, porque não serve para muita coisa. Uma hora termina, acaba. E mesmo que não termine, também não te leva a lugar nenhum, né? Engraçado, né, cara? Não prospera, né? Não tem como, né? Até porque a quantidade é pequena, o governo não tem como alimentar com muito, né? Então é aquilo lá. E quem tá satisfeito com isso, parabéns, esteja lá, mas não pode reclamar, né? Aí tu lá nos Estados Unidos foi para passear, brincar, mas viu o que foi que tu viu lá que eu tinha... te alertou? Como eu tava de bobeira lá, como diz a história, né? E eu tenho alguns amigos no BB Américas lá. Fui lá conversar com uma amiga que trabalha lá e abri minha conta bancária no BB Américas, né? Porque eu descobri nessa viagem que o banco, ele, por mais que seja do Banco do Brasil, ele é regido pelas leis americanas, portanto ele não tem um vínculo tão grande. Por exemplo, se a lei Magnitsky, que
afetou aí o ministro Alexandre de Moraes fosse bloquear alguma coisa em relação ao Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil fosse descumprir as regras, o BB Américas não passa por isso porque segue a legislação americana. Agora, é claro que o Banco do Brasil Américas teria que seguir a legislação americana e cancelar talvez as contas de quem tivesse problemas com essa lei Magnitsky, né? Mas fui lá para abrir minha conta e nessa conversa que eu tive, eu estabeleci um entendimento para um negócio que eu quero eu mesmo fazer nos Estados Unidos. Nessa conversa, Ítalo, eu acabei descobrindo que a gente tem como fazer, junto com um parceiro que eu conheci lá, a abertura de qualquer empresa, de qualquer brasileiro que queira se estabelecer naquela região. Né? Isso sem muitos entraves, sabe? Sem nenhuma burocracia tão grande, tão diferente das que a gente tem aqui, que é claro, né? É bom deixar claro que aqui, você para abrir uma empresa, todo mundo sabe disso, você leva aí 10, 15 dias, 20 dias para abrir um CNPJ e às vezes até um pouco mais se você for levar em conta o alvará de funcionamento, que às vezes, dependendo do lugar, você tem uma dificuldade maior. Mas eu trouxe, né, nessa viagem que eu fui de férias, mas acabei tratando de negócios nesse momento, eu trouxe a solução, né, para os meus clientes e para quem estiver ouvindo aqui, que queira, né, tem a intenção de abrir uma empresa nos Estados Unidos, já com a abertura da conta, junto, né, já faz um pacote completo, pode me procurar, que sem nenhum, sabe, não existe nada de outro mundo. E eu estou dizendo isso porque pode ser que outro profissional também já saiba fazer esse mesmo trabalho que eu e já tenha isso aqui disponível. Mas a gente faz isso sem nenhuma dificuldade lá. Não estou vendendo carochinha porque não sou doido. E qual seria uma vantagem, assim, alguém que queira empreender, alguém que queira montar um negócio nos Estados Unidos. Eu tenho alguns clientes já que me procuraram dizendo, eu tenho... Se ele deslumbra alguma coisa por lá... Ele visualizou que, por exemplo, eu tenho um cliente que quer colocar lá uma transportadora. Então ele diz, Cílio, eu não sei quanto tempo eu vou levar para transformar isso em realidade, mas eu já quero ter o CNPJ lá. Cílio, eu mesmo queria colocar ver esse negócio de endereço fiscal, não sei como é que eles chamam. Porque eu ainda não fui... Lá tem isso, viu? Pois eu não fui ainda estudar isso lá. Estou focado em outros projetos aqui. E estendo a você, para de repente a gente ver juntos. Essa pessoa que tem a parceria comigo tem um endereçamento fiscal lá. Já tem? Existe então, do mesmo jeito? Existe, do mesmo jeito. Legal. É um pouquinho diferente porque lá você tem algumas regras, porque o contador lá, até a título de curiosidade para os colegas contadores, ele lá não tem honorário mensal. Lá você paga por demanda o contador. E o contador nos Estados Unidos ele tem fé pública, ele é como se fosse um dono de cartório aqui. A palavra dele, a assinatura dele tem fé pública, né? Qualquer documento que ele receba e ele diga que é original, tem valor de original. É como o cartório, ele não pode autenticar um documento. Então, se eu lá como contador recebo um documento de alguém e repasso para o governo, aquele documento é tido como original, como correto, porque ele tem fé pública, né? Então, ele já tem isso daí, o que também não impede de ter outros, né? Um negócio sozinho nunca existe, de qualquer forma. Mas você já teria lá o endereçamento, você teria o lugar para abrir sua empresa, que é o que é importante para algumas empresas, né? Que aqui no Brasil você tem que ter o ponto, lá também tem que ter o ponto. Nessa minha parceria você vai ter a abertura da empresa, você vai ter o local para abrir sua empresa e vai ter a abertura da conta corrente pessoa jurídica, caso você queira dispor do trabalho no BB Américas. Enfim, já tem o primeiro passo ali já anda. O que é que você vai pagar? O endereçamento, você vai pagar mensalmente um valor pequeno em dólar, mais ou menos semelhante ao nosso aqui. E você vai pagar, se você não quiser fazer um pequeno investimento, acho que a partir de $3.000 você já tem a isenção das taxas no banco BB Américas. Então, você pode já abrir a empresa, deixar a empresa maturando, vivendo lá, abrir a conta bancária e deixar tudo ok para que no momento que você decida empreender nos Estados Unidos, a coisa já esteja pronta lá. Então, isso a gente faz aqui sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade, talvez até no mesmo prazo, eu acho até que um pouco menos, mas
dada a distância, às vezes alguma coisa documental lá, mas no mesmo prazo que você abre uma empresa no Brasil, a gente consegue abrir conta e empresa lá nos Estados Unidos para você. Então, tiver essa necessidade, passa pela tua cabeça isso, vamos fazer. Até porque se você de repente não leva isso adiante, lá da Baixa também é simples, né? Né? Você fecha, você saca o dinheiro, se você não quiser depositar, fica pagando a manutenção, tudo normal também. Então, e o melhor, tem esse suporte, né? E tem um suporte inclusive comigo, né? Porque aí eu vou, obviamente, eu só tenho o ganho, entre aspas, da indicação, do lobby aí do negócio, mas você tem o ganho, obviamente, de contar comigo como nessa consultoria, né? Nessa assessoria. De uma afirmação, nesse né? Acompanhamento. Porque a pessoa, principalmente se for meu cliente daqui, né? Os que me procuraram aqui, por exemplo, teve um que quer colocar lá uma transportadora. Aí ele disse, auxilia aí. Eu digo, não, aqui nós vamos fazer isso aqui, tal. E aí a gente vai começar já essa abertura da empresa dele lá, porque ele entende que é melhor ele já ter isso estabelecido, porque a partir do momento que ele queira comprar, por exemplo, um caminhão por lá, ele já compra na LLC, né, que é o nome da empresa lá, né? Que já é a empresa que ele constituiu, já compra o caminhão direto por ela. Que aí tem, obviamente, os abatimentos do governo, os impostos são diferentes, mas aí essas coisas são mais técnicas, aí você precisa ter um contador que entende, modéstia à parte, eu entendo disso lá, da mesma forma que entendo da legislação de lá também, quiser me procurar, a gente estabelece isso em contrato e faz a parceria. Como eu disse aqui, na descrição desse vídeo, tem todos os contatos do Hercílio, da Nascom, e é muito legal saber, né, dessa novidade. Tu pretende voltar lá? Nos Estados Unidos? Agora há pouco. Já está com alguma viagem marcada para lá? Não. Eu acredito que eu vou no meio do próximo ano. Eu já tenho quase certo lá uma ida minha no meio do próximo ano. Mas como eu estou nessa fase, Ítalo, de implantação aqui, por mais que o escritório não seja novo, mas é muita coisa nova de implantação, não só da minha empresa aqui, como da de Morada Nova. E eu também inventei de me mudar como pessoa física, então eu estou arredondando umas coisas, muita despesa também, muito custo, né? Claro. Você passar 18 dias nos Estados Unidos com o dólar R$6 não é fácil. Nada. Né? Então, é uma tarefa. E lógico. Aí diz que tá tudo caro, né, cara, em relação à inflação. Na verdade, não tá caro, bicho. O problema é que a gente tem que converter. Né? Mas, por exemplo... Eu digo mesmo para eles lá, diz que para eles também não tá fácil. Não tá. Isso é verdade. Houve sim um aumento, né, das mercadorias, valores de mercadorias, aquilo que a gente sente aqui, só que lá causou uma revolta muito grande, né? Eles não estavam acostumados, né? A gente engole calado, né? Lá é revoltante, entendeu? Causa problemas, né? Mas você ir para um país diferente, com duas outras pessoas, né? Uma filha e uma esposa, né? E passar 18 dias ainda viajando internamente lá, né? É bem pesado, mas assim que possível a gente volta por lá. E é bom, agora, né, cara? É legal, né? Agora, esse contato para esse negócio, né, por óbvio, as redes sociais, a internet, os meetings, né, eletrônicos, eles são suficientes para isso, até porque as pessoas que estão lá são de minha extrema confiança. Claro. Né? São pessoas nas quais eu tenho absoluta confiança de entregar na mão deles lá e a coisa ser resolvida. Né? Então, independente da minha presença física lá por enquanto, isso funciona 100%, sabe? Vai funcionar 100%, porque já está bem desenhado, né? Aí eu perdi lá para desgosto da minha esposa uns bons 3 ou 4 dias de férias, estudando, desenhando, né? Isso aqui lá com as duas outras pessoas que vão ser os elos do negócio, para a gente identificar alguma brecha, alguma fresta ali naquele negócio. Mas cara, eu vou te contar, cara, a gente está chegando aí em 2026, esse vídeo aqui vai ficar por muito tempo, mas tem muita gente que eu vivo no meio empresarial que tem muito medo do Brasil até 2030, principalmente por causa da eleição do próximo ano. Sim. E tem todo mundo, assim, todo mundo não, claro, mas muita gente assim que tem um poder aquisitivo e que tem negócios de médio e grande porte falam em estudar, hoje menos, eu escuto menos Portugal, muito menos, mais Estados Unidos. Por incrível que pareça, porque está botando dificuldade em muita coisa,
A galera é muito focada em ir pra lá. Se eu te disser que não tem essa dificuldade que o pessoal A mídia enchendo o saco. é a mídia, não tem essa dificuldade. Tem para quem não quer fazer a coisa direito, Ítalo. Né? Se você quer cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos levando uma sacola debaixo do braço, você vai ter problema nos Estados Unidos. Mas se você quer fazer as coisas como eu estou te dizendo, fazer da forma correta, abrindo empresa, estabelecendo capital, fazendo aquisição de bens, aquisição de imóveis, aquisição de tudo, né? Você vai ter todo o apoio do norte-americano porque eles têm interesse. O americano não perde não, Não perde, a economia deles é pujante, não é à toa não, eles são fortes nisso, né? Não são uma piada, né? É igual você dizer que mais uma vez comparando com o M. Dias Branco aqui, você vai questionar, né, o império que o cara montou, é a mesma coisa, você não pode questionar o império americano em relação a essa coisa do capitalismo, porque é o berço, né? É a história construída com toda a prova, com toda a tese, com tudo demonstrado ali do que é bom. Você não Mas eu falo a mídia tendenciosa, né? A polemizar e tudo. Eu acredito que seja mais isso, viu? Porque lá eu não vi essa dificuldade. Eu vi muito brasileiro lá progredindo, eu tenho amigos que estão lá há 28, 30 anos, estão todos muito bem, né? Todos donos de suas próprias companhias, alguns trabalhando para grandes empresas, todos muito bem colocados, né? E trabalhando, cara. Lá é um lugar de trabalhar. Lá não existe férias, lá não existe hora extra, não existe essas besteiras que aqui tem, 13º, tudo mais, mas eles são muito bem remunerados e o que eles produzirem recebem de retorno. Isso é lindo, Isso né, aí cara? é lindo. Para a gente finalizar esse assunto dos Estados Unidos, eu queria saber de você, o que é que você pensa sobre o contador, o empresário, independente, o profissional, essa história dele viajar, dele ir para São Paulo, dele ir para os Estados Unidos, ele ter essa visão crítica de tudo. O que é que você pensa sobre isso? Ítalo, como você sabe, nós em conjunto fizemos parte de uma associação chamada CDL Jovem, né? Uhum. O CDL foi um lugar de onde eu extraí muitas palestras, muito conteúdo que não é diretamente útil a mim como contador, ou seja, não eram palestras que eram diretamente ligadas à minha técnica de trabalho, mas que eram palestras que eu tirei muita coisa positiva porque eu vi coisas que eu podia antecipar para os meus clientes, por exemplo, né? Então, partindo dessa ótica, dessa visão aí, eu entendo que uma viagem como intuito, né? Com esse intuito de você conhecer formatos de negócio diferentes, você conhecer, se aprofundar talvez até naquilo que você faz, porque, por exemplo, nos Estados Unidos eu fui conhecer escritórios de contabilidade. Numa outra viagem que eu fiz antes, eu fui conhecer escritórios, perguntei como é que funcionava, foi daí que eu soube que eles tinham fé pública, etc. Então, eu fui conhecer, né? Foi enriquecedor, eu fui buscar informação. E eu fui muito bem recebido, diga-se de passagem, né? Tinha um deles lá com o lourinho, eu esqueci agora, era Mark Kent. Eu até brinquei com ele, perguntei se ele era alguma coisa do Super-Homem, né? Mas era um americano típico, aquele parecido com Bart Simpson, lourinho, sabe? Muito educado, me recebeu com muito carinho no escritório dele. Eu ia passando por acaso, minha esposa estava num mall desses lá, procurando uma loja, e eu vi um escritório de contabilidade, eu digo, filha, vá, siga a sua viagem, deixa eu entrar aqui para trocar uma ideia com esse rapaz. E o meu inglês não é tão bom ainda, na época então pior, mas já me permitia entender perfeitamente, né, e tentar me comunicar, porque aí a nossa falha é no falar, né, no reproduzir. Entender a gente entende bem, mas aí eu consegui conversar com ele de boa e ele me passou tudo, cara, assim, sabe, me contou como é que funciona de A a Z, tudo relacionado a essa coisa do empresário contábil, né? Uhum. Não das legislações, essas coisas, porque lá é bem reduzido, mas ainda assim levaria um tempo para eu aprender tudo. Mas ele me deu uma aula do que é ser um contador, um empresário contábil lá nos Estados Unidos. Foi muito legal isso daí, sabe? Então, é enriquecedor. Se você pega se você tem a possibilidade de ir a um outro lugar, conhecer, às vezes até um colega seu, ou um concorrente, ou um parceiro, ou qualquer coisa que seja, né? Numa viagem de negócio, onde você fique realmente focado nisso, né?
com certeza é enriquecedor sim. Agora, óbvio, isso é muito da pessoa, né? Do seu objetivo, né? Se você vai para lá pensando em não se aprofundar, não levar a sério, não estar ali presente naquelas imersões, digamos assim, né? Pode não fazer tanta diferença, mas é um negócio com certeza muito transformador, enriquecedor. Pronto. Cecílio, a gente está indo para um momento da nossa conversa que eu gostaria de presentear você com duas coisas, né? Dois negócios aqui que ainda recebe presente? Recebe, cara. Aqui com todo carinho para você. Uma caneca para você tomar um café, uma água lá no seu escritório e lembrar do nosso bate-papo. Giro Cowork, eu conheço esse cara de um tempo que eu me lembrei aqui conversando com ele, né? Que todo mundo chamava o Elon Musk de doido, né? E todo mundo que é irreverente, né? Normalmente é taxado como fora da curva e muitas vezes os loucos do passado são os caras que se tornam os homens fortes do futuro, né? É uma visão que eu tenho sobre você, por exemplo. Eu acho que você sempre foi um cara muito irreverente, né? Em tudo que você fez e eu entendo irreverência como uma coisa extremamente positiva. Como eu te disse, né? Que como contador eu sempre fugi da calça de tergal. Eu sempre fugi dessa coisa do contador velhão lá. É a próxima pergunta aqui, mas pode falar, é isso aí. Então o cara tem que ser à frente. Irreverência é algo à frente do tempo, tem que enxergar o que ninguém enxerga. É isso aí. Todo mundo critica, todo mundo fala que vai dar errado. Eu tenho uma visão que é de que tu for ter uma ideia e tu diz, rapaz, eu vou comprar uma canequinha branca, botar de laranja. Se o cara disser, rapaz, tu é doido, quem é que vai beber nisso aí? Opa, pode ir em frente. Se te chamarem de doido é porque tá no caminho certo. É o caminho certo, perfeitamente. E aqui o meu livro, tá? Que eu quero presentear você. Mas o livro eu vou abrir porque eu quero que você autografe. Claro, vou fazer uma dedicatória para você. O livro foi um trabalho realizado aí de 2 anos, que eu tive com uma empresa que eu contratei para me ajudar no projeto, que a gente não é escritor. Uma coisa é eu escrever um texto, outra coisa é você fazendo uma didática que a pessoa lê, né, e entenda a mensagem, né? Hoje, mais do que eu, você sabe de 100 empresas que abrem, a metade no primeiro ano vai embora, a outra metade fica solta e desorganizada, o pessoal abandona, ainda tem isso, né? E de 10, uma é que dá certo. E olhe lá, viu, meu amigo? E olhe lá. E para esses que abandonam, foi até bom você tocar nisso, você vai pagar uma conta bem grande lá na frente, tá? O contador é algo que muita gente tem por obrigação, porque o contador é obrigatório, né? É um dos serviços que é obrigatório você ter, porque para abrir uma empresa você precisa ter um contador. Mas você que abre empresa, que acha que é empresário, aí abre uma empresa e acha que é empresário porque abriu a empresa, e depois abandona essa empresa, lá na frente você vai ter uma bela de uma surpresa com multas a pagar, com a necessidade de contratar um novo profissional da contabilidade para lhe assessorar, porque não existe isso, amigo. Empresa aberta é a empresa que precisa ter informações para o fisco federal, para o fisco estadual, para o fisco municipal. Então, se você não tem a certeza do que você vai fazer com a empresa aberta, você pode até abri-la, mas se você não conseguir alcançar aquilo que você imagina, feche a sua empresa. Porque senão você vai ter surpresas negativas e bastante delas, viu? Mais caras do que o contador, pode ficar certo disso. Com certeza. Não brinca é um com filho, né? Que você tem que cuidar, você tem certeza. Que manter e estar sempre ali por perto, tá? Tá bom? Cecílio, esses presentes aqui eu espero que você guarde lá e leve de lembrança da nossa conversa, tá? A última pergunta, Cecílio, que eu queria trazer aqui para você é que você nos ajudasse aí com a sua bagagem, com a sua experiência. O que é para você a importância do network? O Cecílio tem um network fantástico, né? Ele tem uma habilidade muito legal de estar no meio de boas companhias, pessoas que são relevantes. Portanto, eu queria que você falasse a importância do network, não só para o contador, mas para o empresário que está nos assistindo, né? O comportamento, o que você acha desses caras que estão todo engomadinhos, mas não contribuem porra nenhuma, é só H, que a gente tem ódio, eu acho que tu também. Eu tenho ódio. Não na palavra, não no pé ao pé da letra a palavra de odiar, mas de que a gente já
né? Repudia, né? Repudia. Já repudia ali de cara. Então, qual é o network adequado que você pensa? O meu próximo livro, que eu estou trabalhando já, Cílio, inclusive antes do nosso podcast aqui, é um livro muito importante que eu estou desenvolvendo essa obra e que fala de network. Onde estou inserido, a importância disso na minha vida. Os meus grandes negócios foram dos networks que eu construí, de venda, de uma nova sociedade. Então, fala para mim a importância do network e o que é que você faz para ter esse bom network que você tem. A aparência e o que é que o cara tem que levar de disciplina para a vida dele profissional, para de repente ele dar uma virada aí que ele está precisando escutar isso de você. Legal, eu vou te dizer uma coisa, eu já morei no lugar que eu trabalhava, minha casa eu morava em cima e o meu escritório era embaixo. E nunca um funcionário meu viu minha canela, porque eu sempre separei A canela, muita... tu diz o cara nunca foi de bermuda, né? De bermuda, porque eu sempre tive disciplina para separar trabalho de vida social, vida pessoal e de vida social. E disciplina é uma das coisas mais importantes, né? Nessa questão até do próprio network, e eu estou falando isso para poder chegar lá. Quem quer ter um bom network, primeiro, seja autêntico, seja verdadeiro, assim como eu acho que você é, Ítalo. Obrigado. Você é um cara que é aquilo que você é quando desliga, quando está no CDL, quando está em qualquer lugar. Autêntico. Fica querendo agradar, né? Não, do jeito aqui eu vou ser de um jeito, do outro eu vou ser do outro. Não. Fuja dos babões, amigo. Vixe, fuja dos babões. O bicho mais perigoso que tem no mundo é babão. Não acredite naquele cara que diz ser teu amigo e só acha positividade em você, não vê defeito, não te faz uma crítica, não diz uma coisa que viu em ti que podia melhorar, não. Irmão, fuja desses caras. Você que é empresário, perigosíssimo. E leve isso para sua vida pessoal também, que é bicho perigoso, é babão, certo? Babão, eu não sei se é o mesmo termo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, mas é aquele cara bajulador. Puxa saco. Que tudo para ele, tudo que tu faz é bonito, é engraçado. Cuidado. É isso aí. E ainda uma das coisas mais importantes que eu acho é a irreverência. Irreverência, gente, não é ser doidão, não tem nada a ver com isso. Quando eu comecei na contabilidade, eu não gostava e a primeira coisa que eu disse foi: eu vou fazer diferente na roupa, no meu jeito de me vestir. Eu não vou usar calça de tergal, eu não vou andar por aí parecendo um velho de 60 anos, com todo respeito aos velhos de 60 anos, porque é a roupa deles, é adequado ao momento deles. Mas eu com 25 não podia me vestir igual um velho de calça de tergal, não dava para mim. Isso não quer dizer que eu andava mal vestido, que eu ando mal vestido, ou que eu não me traje perfeitamente, ou de acordo com as ocasiões. Tem ocasiões em que você precisa estar de terno, tem aniversários em que você precisa ir de passeio completo, então aí você vai ter que ir com essa roupa lá. Isso aí é disciplina. Mas no meu dia a dia, foram coisas que eu procurei fazer com uma grande diferença da grande maioria. Eu sempre me vesti de forma diferente, procurei me vestir, dentro dessa questão também, não deixar me taxarem com termos pejorativos, como na minha época lá o contador ou era ladrão ou era cachaceiro. Existia essa pecha, tinha. Eu briguei de forma positiva, né, com conversas e com diálogos junto às pessoas, muitas e muitas vezes sobre isso, né? A disciplina na vida da gente permite que a gente faça tudo. E aí eu estou me referindo a mim, mas pode ser qualquer pessoa. Eu bebo, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho vida social, eu tenho obrigações com a igreja, que eu tenho fé, sou católico praticante, né? E eu tenho tempo para cada uma das situações e não me vejo fazendo nada de errado. Até água, se você beber em demasia, você pode morrer. Faz mal. Então, tudo é um balanço, né? Então, vamos lá, voltando ao tema principal. Irreverência, autenticidade. As outras coisas nós não vamos falar, honestidade, né? Porque isso é básico do ser humano, né? E essa coisa da disciplina, sabe? Eu acho que são os 3 pilares mais importantes. Eu vejo que, cara, tu é muito focado. Tu é focado. Desde que eu te conheço. Sabe? Disciplina é importante. É muito importante. Por quê? Porque eu não posso entender que o universo vai me dar o que eu não dou a ele.
né? Então, se eu não chego na minha empresa e não coloco os melhores computadores, se eu não dou uma assistência aos meus colaboradores, né? De ter um conforto, de ter uma boa cadeira para sentar e trabalhar, uma mesa limpa, nova, organizada, coisas de primeira, um bom salário, né? Um vale refeição que cobre o que o mercado paga, uma condição de você ter um lugar para você descansar um pouco, ter o entendimento que você não é nenhuma máquina, né? Tudo isso, né, que com essa mudança que a gente fez agora eles tiveram, né, porque lá no próprio prédio você tem, além de um refeitório, você tem um espaço de convivência muito bacana lá no é quarto top, andar, né, cara? muito bacana, muito legal. Sabe, eu fui conhecer isso para ver se eu achava que aquilo era legal para os meus colaboradores. Eu vi que era bacana e eles, quando viram, né, ficaram, poxa, é muito massa, porque a gente almoça, vai para lá, passa um tempo, descansa, pô, conversa, faz lá as coisas entre eles, né, tudo mais. Mas eu acho que se não tem disciplina, não entende isso. Não entende, inclusive, que o teu trabalhador, ele precisa ter o horário de almoço, ele precisa descansar. Eu nunca liguei, eu tenho 23 anos de empresário, minha gente, eu nunca liguei para nenhum funcionário meu fora do horário de expediente. E estou criticando quem faz? Não estou criticando quem faz. Mas nenhum dos meus funcionários tem minhas redes sociais. Nenhum deles tem o meu Instagram pessoal. E nem eu tenho de nenhum deles. E eu não tenho o menor interesse em saber da vida pessoal de cada um. Cada um, se quiser me contar, eu estou à disposição. Às vezes pedem algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda. Às vezes precisam de algum espaço lá da empresa para resolver algum problema pessoal. Tudo ok. Nós temos banco de horas, temos uma série de coisas que a gente faz para o benefício geral, né? Mas eu não quero que ninguém misture as coisas como eu também não misturo. Isso chama-se disciplina. Eu quero para mim o que eu quero para os outros, e os outros têm que querer para mim o que eu quero para eles. Por isso que eu falei do contador que você tem medo do seu contador, porque ele pode ter inveja de você, fuja dele, né? Assim como você, pelo amor de Deus, dê valor ao seu contador que está progredindo, porque... Tudo isso, cara, o cara tem que ser profissional, Perfeito. Né? Tem que ser profissional em tudo. Ou então, tu tá brincando de ser empresário. Isso aí é complicado, viu? Tem que trazer esse profissionalismo, né, para os negócios. Brincadeira de empresário sai cara, viu? Então é doido, cara. Não dá muito legal não, porque principalmente uma hora a casa cai. Hoje em dia não dá para mais brincar de arriscar e brincar de ser empresário, não. Seja profissional. Seja profissional. E busque cercar-se, né? E o network, tu que é um cara conhecido e tudo, como é que tu faz para... É natural? É natural. Se você segue essas regras, se torna natural. Porque gente boa, primeiro, o cara detesta babão. O cara que é bom mesmo, o cara que está aí, que está inserido, que é um grande, que chegou, ele reconhece um babão a 2 km de distância. Só na andada, assim, só do jeito de andar. Só no pisadinho, no caqueado. Acaba a gente se aproximando daquele já sabe. Ele já sabe quem é a figura. Então, naturalmente, essas pessoas elas se aproximam de você. Como também vão se aproximar pessoas ruins, é óbvio. E você vai só ter que ir filtrando isso daí. Mas eu entendo que network é uma coisa que tem que acontecer. Tem que acontecer. Não estou aqui criticando, estou dando a minha opinião. Para mim é uma coisa que tem que acontecer naturalmente. É claro que se eu vou para a igreja, eu vou me encontrar mais com pessoas de fé do que com pessoas empreendedoras. Ok? Porque é um ambiente que você vai para rezar. Cuidado, né? Que o cara às vezes está na igreja querendo vender alguma coisa que não existe. Não aí vai levar a chicotada de Jesus, porque Jesus no templo chicoteou quem foi para lá para vender. Então não é legal. Mas é claro que se eu estou num ambiente de negócios propício para aquilo, as pessoas boas dali a gente vai enxergar como elas vão enxergar a gente. E daí a gente constrói. O CDL foi um espaço que a gente construiu muitas amizades boas, até né? A nossa. Muitos bons negócios, tudo mais. Então, proximidade. É um lugar que você consegue construir. É uma viagem de negócio como você faz, é um lugar que você estreita alguns relacionamentos que pode trazer negócio para frente. Sabe uma coisa que eu acho que é muito importante? Você procurar morar num lugar que as pessoas estão no seu nível ou um pouco acima.
para que você, se não consiga fazer network com elas no sentido de negócios, mas que você entenda um pouco, passe a entender um pouco como é a vida dessas pessoas, como é que elas agem no seu dia a dia. Sei que tu falou, cara, nos bastidores, qual foi no Golfville? No Golfville era um lugar que a gente tinha. Não é interessante? Interessante, bacana, né, cara? bacana. Você tá no meio onde as pessoas que estão ali que tem um poder aquisitivo bacana, que estão acertando, que estão evoluindo, você tá no meio entre eles, é legal, né? Fiz boas amizades lá, a gente alugou um apartamento lá por 1 ano e 6 meses. Eu e o Rogério Magalhães, que é um mentor, né, que hoje está morando em São Paulo, está trabalhando lá com o Paulo Vieira e tal, muito conhecido, enfim, 99% das pessoas que vão assistir sabem quem é o Rogerinho. E a gente teve lá esse tempo para fazer um teste, né, para saber se compraria ou não. Foi legal. Para conhecer, muito massa. Eu tenho muitos bons amigos lá. Eu construí uma família lá dentro, né, no sentido de amizade, né? Tem gente lá que eu viajei e ficaram, rapaz, e 18 dias e como é que vai ser? Não vai andar por aqui e tal. Já estavam sentindo falta. Já nessa coisa, né, da irmandade. Muito bom, cara. Cara, eu quero ir para conhecer. Muito bom lá, muito bom. Lá lá é um resort no mais perfeito conceito, né? Porque é muito grande. Eu vou alugar um. Né? Antes de eu comprar, eu quero ter... Porque assim, faça isso. Como você tem sua filha, eu me preocupo muito no meio, onde eu vou estar com a minha esposa e minha filha. Eu fiz pela minha filha, tá? Eu fiz, isso fique bem claro aqui, eu fiz pela minha filha, pela necessidade que eu tinha de ver ela agindo em sociedade, né? Com os outros amigos, como é que ela ia sabe? Como é que ela ia se comportar. E com quem ela ia ela ia estar. Então eu fiz exatamente por isso, né? O Rogério também tem uma filha mais ou menos da idade da minha e tem outras 2 mais velhas um pouco, mas eu fiz para isso, para ver, sabe? Hoje eu tenho casas lá dentro, né? Tem um monte de gente lá que se eu disser que vou para lá hoje, vou para lá e fico. Se eu nem quisesse comprar ou alugar, enfim, eu teria, mas vou falar contigo quando eu for alugar lá para ficar. Uma experiência válida, e eu tenho até as pessoas para te indicar que fazem isso lá, e é uma experiência muito válida, né? É ruim quando vai chegando perto do fim, porque você vai ficando com aquela melancolia do final. De ter que ir embora, de ter tristeza. Que ir. Mas você também não é obrigado a ir embora, né? Você pode renovar o contrato, você pode mudar, você pode fazer diversas coisas, né? Grande Hercílio, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, cara. Tenho certeza que o pessoal aí pegou bem aí a visão e entendeu de onde é que você vem, como é que está sendo sua caminhada. Tá bom? Agradeço as palavras aí do que você falou sobre mim, eu fico muito feliz e guardei aqui na minha mente e no meu coração. Cara, bastante feliz aí com a sua evolução, estou muito feliz com a sua evolução, quero conhecer o seu escritório novo, né? E parabenizo aí sua equipe, né? O trabalho que você vem desenvolvendo e me coloca à disposição aí de futuras parcerias. Eu vou te fazer um convite para no próximo, que a gente também tem um podcast, mas é de esportes, né? Que eu também faço outras coisas. Além de contador, eu sou comentarista esportivo, né? Por hobby, né? Não é nada profissional. Mas eu faço comentário esportivo e exerço algumas outras atividades além disso, que mais na frente é isso que eu quero te convidar para fazer lá comigo, lá para a gente gravar lá no nosso programinha também. Bora. E as portas lá estão abertas, né? Nem todos os meus amigos são meus clientes, certo? Da mesma forma que também nem todos os clientes são meus amigos, eu acho que dá para entender isso, né? Eu não misturo as estações, eu acho que também é outra coisa bem importante, eu não misturo as estações e pode ir tranquilo, diga ao seu contador que pode ficar também muito tranquilo, que eu jamais irei sondar o cliente de ninguém, porque eu acho isso devastador, né? Primeiro pela energia que isso carrega, e segundo porque tem mercado para todos, tem espaço para todo mundo, que é bom. Aí também diga-se de passagem que quem não levar a sério a profissão vai ficar no meio do caminho. A nossa profissão está sendo muito atacada no sentido de inteligência artificial e ela vai ter uma grande mudança em breve. E aí quem não for contador, que esteja preparado para prestar consultoria, assessorias, quem não tiver uma caixa de conhecimento um pouco maior vai ficar para trás. Porque as máquinas já estão fazendo quase tudo que o humano faz sem precisar da intervenção dele. E aí vão restar os analistas, né? As pessoas que vão trabalhar com análise, com ajuda no desenvolvimento, uma pegada mais diferente, que desculpem os colegas aí que não se prepararam para isso, mas eu já estou preparado desde o começo para isso, porque
porque é assim que a Nascom já trabalha desde o começo. Esse lance de ser personal me fez com que eu desenvolvesse essa característica de análise, de observação, de consultoria mais aguçada dentro de mim e dentro da minha equipe que eu conduzo, para você ter ideia, ao nível de auditarem as contas do meu escritório para me dizerem onde é que estão as despesas que eu devo mudar e onde é que estão as receitas que eu deveria buscar. Então, os meus funcionários fazem isso, tem esse trabalho, tem essa obrigação de checar as contas do meu escritório, saberem do quanto eu ganho e o quanto eu gasto, para poder me ajudar a diminuir custo e me ajudar a aumentar a receita em alguma situação. Isso cria neles uma expectativa de mais na frente, com a maturidade maior nesse trabalho, poderem me ajudar nas próprias análises, nas próprias consultorias e assim elevarem o seu nível e, obviamente, o seu salário, né? Muito bom. Cada um faz aí do jeito que imagina que deve. Muito bom. Bom, espero que você tenha gostado também, tá bom? Fico feliz de você estar aqui comigo hoje. Na descrição desse vídeo, como eu falei, tem os contatos da Nascom, o site, a rede social do Hercílio também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Tudo é feito com muito carinho e até o próximo episódio aí do nosso Giro de Negócios. Valeu! Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora, localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.